Hello, everybody. Hello, everybody. Boa tarde a todos e todas, aos brasileiros, aos que falam inglês, aos espanhóis, everybody who is listening to us. Eu vou falar em português essa mesa, né? Porque eu gostaria imensamente de agradecer aos nossos convidados, né? Professora Lucia Santaella, professor Lucia Santaella, professor Ekaterina Volkova, professor Miguel Martin e professor Laura Gherlone. She is not yet with us, but I think that she's coming. A nossa mesa, agora à tarde, é sobre o tema processos disruptivos e modelos históricos de transformação. E eu gostaria de apresentar a professora Lucia Santaella, que vai fazer a sua primeira apresentação, e é muito difícil fazer uma apresentação da professora Lúcia, né? Pela produção que ela tem, mas eu gostaria de dizer para todos e todas que sem a professora Lucia Santaella, nós não estaríamos aqui hoje discutindo semiótica da cultura e nem semiótica de uma forma geral. It's very important to us to be with Professora Lucia, because I was saying that without her, we were not possible to be here nor the existence of semiotics in Brazil. I'm very glad to have her today, and his conference today is Rethinking the Semiosphere by the Cyberculture. I think that she is one of the rarest person who is discussing artificial intelligence in Brazil as an urgent theme, subject of our time. So, Professor Lucia, please. Thank you very much for the presentation. Thank you for the invitation. Yes, it's a pleasure for me to be here with Irene. Irene was my student. She didn't say that. She was my student when she was very young. She was a child when she was You too. Okay, and I want to congratulate you for this event, such an important event. There should be someone to celebrate Lotman's 100 years. Congratulations, Irene, Douglas, for the organization. And what I prepared, well, I'm trying to bring Lotman's thought, work, to the conditions that we are living now in the semiosphere, another semiosphere which has to be rethought, thinking again in the light of cyberspace. I'm going to read it in English, slowly for those who are not so fluent in English, so that everybody can understand me. When the computer became a communicational medium in the 80s, 90s, the names cyberspace and cyberculture emerged to designate respectively the informational cyber circuits, that is cyberspace, and the communicative practices carried out in this new space, the space of cyberculture. The primary characteristic of the digital universe lies in the speed of its technological transformations, which certainly find
their visible correspondence in the agency and in the human uses of available informational spaces. With this in mind, based on the theoretical foundations and empirical observation of the languages, the signs that thrive in the informational spaces of the internet, my presentation aims to critically follow the transformations, including language, through which cyberspace and cyberculture have been going since the emergence in the 90s to the present day, in order to evaluate the extent to which the concept of Lotman's concept of semiosphere has been transformed by cyberculture. The prefix cyber in words such as cyberspace and cyberculture derives from the studies of cybernetics, which began to develop in the middle of the last century. Cybernetics in the theory that is a theory that aims to compare the systems of automatic control, regulation, and communication present in both living systems and machines. These are the words of Wiener, 1948. When the computer culture emerged in the 80s, which brought the computer to the domestic environment, activated by users through protocols and codes in human-machine interfaces, cybernetics showed its pioneering spirit and its actuality. It did not take long for the computer to transform itself into a communication medium, which resulted in the name of cyberspace for the informational spaces of the internet and the consequent cyberculture for all the communicative social practices that began to develop in these spaces. The most characteristic feature of cyberspace, and especially of the culture that thrives in it, resides in the speed of its transformations, both technical and corresponding human uses. It is a culture that moves under the sign of unpredictability and explosion, which is in tune with the latest works by Lotman. With this in mind, this presentation will discuss and evaluate the most important vectors of the development of cyberspace and cyberculture to evince the changes that the semiosphere, the universe of the mind, as conceived by Lotman before the digital revolution, had taken hold, and they have now undergone. In fact, the transmutation of culture, since then, the transmutations are dazzling. Since the digital began to intrude into more traditional cultures, such as the culture of the books, mass culture, media culture, thus generating a hybrid composition of cultures constituting a new semiosphere. For this, I divided this presentation into two parts. The first one will be focused on the concept of semiosphere and its implications. The second focuses
on the concept of cyberculture and its implications, a comparison between both. Firstly, finally, three parts, not two, I'm sorry. The third part, first, semiosphere, second, cyberspace, and finally, third part. I'm going to discuss the transformations that cyberculture has brought and continues to bring to semiosphere, especially in its current algorithmic space, in the age of the algorithms. Let's begin with the concept of semiosphere, a very modest presentation because I am in an event where I'm in dialogue with great specialists in Lotman, so I'm really modest in what I'm going to say in what follows. Lotman was renowned among other achievements for developing the concept of semiosphere. This spatial image was chosen by him to describe the scope of cultural sign processes. For him, the spatial way of thinking about culture and representing it in a universal law of all cultural self-description, humanity immersed in its cultural space always creates around itself an organized spatial sphere. This sphere includes both semiotic ideas and models and the recreational activity of people, argues Lotman. And his work is full of explanatory metaphors. Notwithstanding his appreciation for metaphors, when he defined culture in the light of the concept of semiosphere in 1984, he refuted its description by means of a metaphor, as he had in mind a specific sphere processing signs within a closed space that makes possible the communicative process and the creation of new information. It is, therefore, an ultra-localist view of the semiosphere as a sphere of places. With this, he intended to distinguish between the biosphere and the noosphere. His concept of semiosphere must have been influenced by the biosphere, noosphere, by the Russian biologist Vernadsky. Following Vernadsky, for Lotman, the biosphere is the totality of the organic whole of living matter and also the condition for the continuation of life. The noosphere, for its part, has been described as a three-dimensional material space that covers part of our planet. As a stage in the development of the biosphere connected with human rational activity. Lotman approves of this materialistic concept of the noosphere. This is very important. He approved the materialistic view, not spiritual, but materialistic. But he considers the latter to be more abstract than the biosphere. To that extent, from the noosphere, the semiosphere is the result and condition of the development of culture. The necessary, quoting, space for the existence and functioning of language, and the unifying mechanism, if not the organism, outside of which
semiosis cannot exist. Despite the galactic dimension evoked by the semiosphere, Lotman could not approve of a holistic view of the universe, in which signs and semiosis would be ubiquitous and undifferentiated in relation to the biosphere. Indeed, he proposed a dualistic theory of the universe consisting of a semiotic and a non-semiotic sphere. The latter not only comprises the biosphere of humans, animals, and biological organisms, but also a sphere of non-semiotic phenomena in human knowledge itself, that Lotman called non-semiotic reality. To understand objects devoid of semiotization, namely, that do not have cultural significance and are simply themselves. Quoting Lotman again. Now I've finished my quoting. For him, the distinctions between the semiotic and non-semiotic spheres of culture are strong. Therefore, they are contrasted by means of terms with a negative prefix, no. For example, when he states that culture, quote, consists of the totality of non-hereditary information, finishing quoting, acquired, preserved, and transmitted by the various groups in human society. Or when he states that culture functions as a system of signs against the backdrop of non-culture. As a result, both animals are excluded from participating in the semiosphere process, as well as human life at the level where it processes non-hereditary information. Though these distinctions establish a very high divide between the semiosphere and the non-semiotic universe. The divide is high because the excluded space, which is below the semiosphere, is quite extensive. The biosphere, for example, is not only characterized by the absence of language, but also by the lack of communication. Quoting again, outside the semiosphere, there can be neither communication nor language. It is one of Lotman's axioms. However, after the empire of digital culture or cyberculture has taken hold, this denial has to be rethought. So I come to the second part, the concept of cyberculture. Cyberculture refers to all forms of insertion, exchange, sharing, and storage that are sheltered in the informational space of the internet. That is, in cyberspace, thanks to the interactive human-computer interface. It's interesting to note that while the term internet is actually defined in a more technical way, when we move to the word cyberspace and cyberculture, metaphors find their reign. They are very used very frequently. In any case,
it must be emphasized that cyberculture should not be understood as an abstract monolith. On the contrary, it's made up of a myriad of differentiated social practices that have been multiplying under the sign of speed that is the hallmark of the digital universe, whose transformations continue at a dizzying pace. So much so that the web, another name for cyberspace, has been receiving varying sequential numbers. Descriptions and comments on the faces of the web are widely known, given the large number of texts that deal with the subject published on the networks and in more traditional media. The continuity of this text, this presentation of mind, makes it mandatory to return briefly to the topic. For this, I will take as a reference one of the occasions when I addressed the issue in 2013. Since the extraordinary milestone of the emergence of user-friendly human-computer interface, inaugurated by the WWW in the early 90s, we have come to inhabit technology-saturated ecologies, especially after computerized mobile media have come to accompany us day and night, anywhere in space. In the first phase of the web, cyberculture was characterized by activities tied to the desktop, with its file systems, email, servers, and databases. Shortly thereafter, Web 1.0 expanded into its supplements, HTTP, HTML, teamwork, internet, Java, portals, and the first virtual communities. This web, numbering in 1.0, 2.0, began to be used after the expression Web 2.0 was introduced by Tim O'Reilly to refer to a second generation of applications, communities, and services for which the web would be the great platform. Therefore, Web 1.0 came to be named retrospectively when, in the first decade of the millennium, Web 2.0 led to the explosion of social networks. I call that time the climax of the social webs. Now we are in a time of anti-climax because the promises of the webs are not being fulfilled. On the contrary, we are in a dystopic time concerning the social webs. This was the time of blogs, networks, wikis. In coining the term, Tim O'Reilly meant the way in which the value of new networks did not depend on the hardware or even the content being served, but on the way they attract and continue to attract the participation of large-scale social communities collecting and annotating data for other users. After that, we heard also about Web 3.0, the semantic web, and
There are critics that consider the numbering of the web an artifice used as a purely commercial strategy. I don't agree entirely with this kind of criticism, without denying that they are really used for commercial ends. It's also necessary to consider that the numbers 0, 1, 2, 3 correspond to evolutionary phases that, in fact, concern objective extensions of the resource that the web offers, and that have made cyberculture increasingly heterogeneous and complex. Having the concepts of semiosphere and cyberculture explained, now in the third part, that we are going to witness the big transformations in the world of computation and interfaces that lead us to a new evaluation of semiosphere. So I'm going to speak now in the minutes that I have about semiosphere in the era of datafication. There is a consensus among scholars of digital culture that we have entered a second era of the internet, the era of datafication. While digitization continues to exist, in recent years, human societies have jumped into a data culture. This will be the first topic that will be developed below as evidence of the transmutations of the semiosphere that has been going through transmutations that began with the computer culture and that today translate into the datafication of all spheres of society. Everything now becomes data. Who would have imagined 20 years ago that we would be immersed today in a universe of big data? In view of the dizzying speed with which the digital universe has been transformed in the last 2 decades, I have argued that in order to talk about any topic related to this universe, it's necessary to establish some important phase demarcations. Starting in the 2000s, the internet and the web began to offer unique collections of data and opportunities for data analytics. Amazon and eBay turned their interest to customer behavior through analysis of click-through rate, IP-specific location data, and search data. Thus, the growth brought about by social media data has brought the need for analytic technologies to extract meaningful information from this unstructured data. Then information retrieval continued at its pace of growth with mobile devices. With this, our movements can be tracked. Physical behavior can be tracked, including health-related data. Furthermore, embedded sensor-based devices have started to increase data generation like never before. With the Internet of Things, millions of TVs,
thermostats, wearables, and even refrigerators now generate zettabytes of data every day. However, we are transformed, we human beings are transformed into data. Data is now ingrained in our life, everyday life. It doesn't matter if we are awake or sleeping. However, not everything are flowers, of course. There are thorns and weeds. Problems can occur. Okay, technical problems when the data is not good, but this is not an ethical problem. The big problem is ethical. But it's not my intention to go on in the ethical criticism about big data and the way big data is now being monitorized by algorithms of artificial intelligence. There are lots of criticisms about this. I will go on with the proposal that I had of reevaluating semiosphere in the light of the state of the art of societies that we are now. The big problem is that all the data is commercialized by the big techs that we know quite well: Amazon, Facebook, Twitter, and many others, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, etc. The proliferation is incredible. And from the datafication, we have now from, and as a consequence of datafication, we have now what's called dataism. Dataism. It's evidently feeds on data, but it concerns the effects that the alliance of the big data with artificial intelligence produces in our contemporary way of existing, especially in the consequence it causes in our behavior and consequently in social life. Thus, dataism came to refer to the code of data as a source and supreme goal of understanding the world. Of course, I'm saying this with a lot of criticism in my intonation. This means that everything we post in the networks, including the searches we do, our photographs, all kinds of posts, likes, messages, and affiliations, all become part of the digital self. That allows us to browse the internet and social networks, but at the same time, it exposes us to hacking, identity theft, and every exposure in general. Now I'm coming to the second topic of this third part, which is the most important. In addition to the phenomenon of datafication and dataism, the factor of deepest disruption in social cultural processes, as they were traditionally conceived of, lies in the hyperconnectivity that has led to the increasing dissipation of all the old boundaries between culture and nature. More than that,
between all the realms of the biosphere and the anthroposphere. Due to hyperconnectivity, the planet is converted in a network of all networks, in a process of interactivity extension, linking humans and machines, machines and machines, humans and things, things and machines. In his work on digital citizenship, Massimo Di Felice describes and analyzes the consequences of planetary connectivity through the diffusion of sensors or forms of labeling capable of transforming any type of surface into a transmitter of data via radio waves. The Internet of Things has changed our ecology, transforming trees, rivers, glaciers, intersections of roads, the roofs of houses, all kinds of goods and objects in communicating entities. They are converted into signs that communicate. Everything communicates with everything. This process of generalized connection quickly produced a change, not only in human society and culture, but on our entire habitat, introducing non-humans in our world and making them part of our coexistence. In addition to the increase in interaction between things, surface, and human beings, the diffusion of the Internet of Things challenges human-centered ontology, transforming the status of objects and things that from the passive matter become interactive entities capable of communicating. The social internet, the Internet of Things, and the Internet of Data are no longer separate. They are all together, interconnected. On the contrary, they are not separate. On the contrary, similarly to ecosystem architectures, they are integrated and interdependent parts of that make up a network of networks called the Internet of Everything, the network of all things. It is therefore a new type of connection, composed not only of humans and technologies, but also of biodiversity, objects, surfaces, data, neural networks of intelligence, forming interactive spatialities, that is, hybrid ecologies. In short, it is, after all, a new, eminently semiotic ecology, expanding, linking all the realms of the biosphere in what we are bound to call a planetary semiosphere, in which, although there are distinctions to be made, there is no semiotic separation between humans and non-humans. Thank you very much. It took me exactly 40 minutes. Thank you. Thank you, Lucia, for the precise use of the time. Thank you very much. And now I have to read my paper. I would like to call Professor Miguel Martin, who is professor of Universidade de Madrid,
Martin, da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade Complutense de Madrid. His research is in the field of communication and media in general and cultural process. I'd like to say that this presentation of Professor Miguel Martin, when the Semiotics of Culture Dialogues with History, is a work where he worked together with me, Jorge Lozano. Lozano, as we said in the morning, in the opening session of our seminar, was invited to this conference, to this seminar, but unfortunately, he is not here. So I will ask for you if we can give him, in his memory, a 1 minute silence as we did in the morning. Thank you very much. And Professor Miguel Martin, por favor. I know that is not easy for you, but I have to, I thanks for you to be here and to be here and to pronounce your work. Thank you very much. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este seminario a los organizadores, especialmente a Irene Machado y a Douglas Galán. Es un placer poder compartir este espacio de reflexión con ustedes, sobre todo teniendo en cuenta, como decía al comienzo la profesora Irene Machado, que voy a referirme a una de las últimas contribuciones al campo de la semiótica en general y de la semiótica de la cultura en particular, de quien fue un amigo, además de un buen maestro y una referencia para la semiótica internacional. Me estoy refiriendo, como no, a Jorge Lozano, con quien tuve la oportunidad de colaborar en esta reflexión que voy a leer a continuación. En ella, además de realizar un recorrido general por algunos de los principales planteamientos de Yuri Lotman, se propone una línea de investigación original para el campo de las ciencias sociales. Esta es concebir la historia no solo como un discurso que se ocupa de sucesos pasados, sino también del futuro, entendido no tanto como un tiempo que está por venir, sino más bien como un espacio de escenarios posibles que no tienen por qué considerarse como una consecuencia de la lógica causal. Cabe destacar que esta reflexión se realizó precisamente en pleno periodo de pandemia, un suceso para todos inesperado que supuso un cambio radical para nuestras sociedades en muchos aspectos y cuya dilatación en el tiempo condujo a reflexionar e imaginar cómo sería nuestro futuro después de este acontecimiento. En la misma línea, el propio Jorge Lozano coordinó junto a Daniele Salerno un volumen de Versus, de la revista Versus, titulado Futuro, un tempo de la historia, que justamente salió en el año 2021, el año en el que tristemente falleció precisamente a causa del coronavirus. En esta reflexión de Versus se incidía en el valor performativo que tiene el futuro para el desarrollo histórico, muy similar, por ejemplo, al valor performativo que tiene el creer, en función del cual no solo se manifiesta una simple opinión o doxa, sino también el máximo convencimiento sobre un asunto que mueve al que formula esa creencia a actuar de un determinado modo. Desear, imaginar, soñar el futuro también tiene ese poder transformador.
Y asumir esta reflexión implica aceptar, como el mismo Jorge Lozano manifestó en muchas de sus últimas intervenciones, que en un momento donde precisamente domina la casualidad, como en el presente, y por tanto la imprevisibilidad, el futuro se presenta como necesario. No tanto porque sea inevitable, sino porque ante una situación en la que la vuelta al pasado se presenta como irreversible, y mirar hacia ese pasado genera también pasiones como la nostalgia, pensar el futuro no es una mera posibilidad, sino que es una necesidad para el desarrollo de nuestra historia, que, como sostuvo Lotman, el propio Lotman, lejos de seguir un rumbo lineal, se mueve de encrucijada en encrucijada. Y precisamente creo que nos encontramos en una encrucijada en el momento actual, porque, digamos, ya no únicamente por la pandemia, sino también por otro tipo de conflictos de carácter político, económico o medioambiental. Mientras nos empeñamos en esta situación, en comprender las causas de lo que está sucediendo, una pregunta creo que pertinente también sería la de hacernos una pregunta sobre hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad, o dicho de otro modo, qué futuro queremos, qué futuro podemos, qué futuro soñamos, qué futuro imaginamos. Es decir, se trata de que en función de ese futuro, cuando volver atrás es imposible, cuando volver a ese pasado es imposible, tenemos la obligación de responder a la pregunta sobre el futuro y, en función de la respuesta que nos demos, actuar en una u otra dirección. Quizá en ese sentido se haya truncado un camino a raíz de muchos hechos imprevisibles, como los que hemos vivido últimamente, pero que a su vez abren otros muchos caminos entre los que tenemos que escoger. Y precisamente en el marco de esta reflexión, tal y como sostuvo el propio Jorge Lozano, es más que pertinente atender a los planteamientos de Lotman, a los cuales nos referimos en el trabajo que voy a leer a continuación y que titulamos Cuando la semiótica de la cultura dialoga con la historia. Lejos de nosotros hablar como se hiciera, por ejemplo, con Wittgenstein, de un primer, segundo y tercer Lotman, aunque cabría la tentación de distinguir en su obra distintas fases donde predominan información, memoria, texto, tipologías culturales y un último periodo orientado hacia el diálogo con la historia. En ese sentido, pensamos que a sus investigaciones se les podría aplicar la descripción que él mismo diera de Clio. El propio Lotman decía que Clio se presenta no como una pasajera de un vagón que rueda por los rieles de un punto a otro, sino como una peregrina que va de encrucijada en encrucijada y escoge un camino. Uno de sus primeros textos, conocidos fuera de la URSS, traducido en 1967 al italiano, es Metodi esatti nella scienza letteraria sovietica, donde manifestaba su interés por estos métodos. Decía lo siguiente: los textos científicos, siendo metatextos de la cultura, pueden ser considerados al mismo tiempo como textos de ella. Posteriormente, se ocupó de la relación entre ciencia y arte, distinguiendo a su vez entre ciencia y técnica. El progreso de la técnica siempre es previsible, sostiene en Cercar la Estrada. Lotman comenta cómo sus conquistas son incluso anticipadas por la divulgación científica o por la literatura, en clara referencia a las fantasías casi proféticas de Julio Verne. En cambio, un descubrimiento científico es siempre algo inesperado, distinción especialmente relevante y que permite calificar la ciencia como más importante en cuanto más imprevisible, a diferencia de la técnica cuyo progreso siempre está previsto y por lo tanto no crea nueva información. Se puede pensar que en sus primeros trabajos hablaba la lengua franca del informacionalismo, a la que se había adherido Jacobson al llegar a Estados Unidos con la coiné de la teoría de la información. El máximo representante de esta teoría en Rusia fue, sin duda alguna, Kolmogorov, a quien Lotman recurre en su obra Estructura del texto artístico. El concepto de información es utilizado desde los orígenes de la semiótica de la cultura en las famosas tesis de 1973, donde la cultura, es definida como el ámbito de la organización en la sociedad humana en contraposición a la desorganización. El mecanismo de la cultura transforma esa desorganización en organización, a los profanos en iniciados, a los pecadores en justos, a la entropía en información. Además, sostiene que en la misma cultura
se produce un aumento de entropía a costa del máximo de organización. Los conceptos de información, entropía, probabilidad, etc., no solo se encuentran presentes en Kolmogorov, sino también en alguien fundamental en sus últimos trabajos, Ilya Prigogine, cuyas investigaciones atendieron al estudio de los procesos dinámicos en el nivel químico, físico y biológico. Prigogine decía lo siguiente: los procesos dinámicos que se desarrollan en condiciones equilibradas se cumplen a lo largo de curvas muy precisas. A medida que se alejan de los puntos entrópicos de equilibrio, el movimiento se acerca a los puntos críticos. Los procesos cesan de seguir el curso previsible. En estos puntos, el proceso alcanza un momento en el que la previsión unívoca del futuro deviene imposible. Cuando más adelante hablemos de historia, se podrá constatar que el concepto de acontecimiento estará marcado, como no podía ser de otra manera, por el cálculo de probabilidades, sea su aparición o de su desaparición. Tras su fase informacionalista, camino a la semiótica de la cultura, Yuri Lotman, deudor de la semiótica sosiriana y del formalismo ruso, se ocupó del nuevo objeto de estudio, el texto. En la obediencia sosiriana atiende a la lengua en su aspecto sincrónico con el fin de poder definir el texto a través de su arquitectura, de su organización interna. Estamos en el campo de la inmanencia, cuyo principio fue formulado por James Lee. Siendo el objeto de la lingüística la forma, o la langue en sentido sosiriano, todo recurso a los hechos extralingüísticos debe excluirse, porque sería un prejuicio para la homogeneidad de la descripción. Y así lo expresa el propio Lotman. Aislar sectores de la cultura del espacio histórico circundante fue, en los inicios de los estudios semióticos, una elección en parte obligada, en parte polémica. Cuando Lotman y Uspensky proponen hacer tipologías de las culturas, no se preocupan de la cronología, la diacronía y otras categorías historizantes, sino de concepciones próximas a la episteme de Foucault, como en el caso del medievo y del iluminismo. En ellos, más que atender a los procesos diacrónicos, observaba las culturas también desde el punto de vista de la autodescripción. A este respecto, distinguía códigos dominantes en tanto en cuanto jugaban un rol hegemónico dentro de una determinada cultura, consiguiendo establecer su propia estructura organizativa. Los códigos dominantes se pueden definir como tales no desde el punto de vista externo del estudioso, sino desde el punto de vista de la cultura estudiada. Asimismo, sostuvo que el historiador está condenado a tener que ver con textos cuya significación no se agotaría en el análisis de sus contenidos. Entre el acontecimiento como es y el historiador hay un texto, decía Lotman, y ello cambia radicalmente la situación científica. El texto es siempre creado por alguien y representa un acontecimiento traducido en un cierto lenguaje. Una misma realidad codificada en modos diferentes produce textos diferentes, a veces contradictorios. Como recuerda el propio Lotman, la Biblia, en el medievo, es un texto religioso y por tanto verdadero, mientras que en otras culturas, siendo religioso, pertenece al terreno de la ficción. En ese sentido, como él mismo señala, un texto no es la realidad, sino el material para reconstruirla. Por ello, el análisis semiótico de un documento debe preceder siempre al histórico. Una vez elaboradas las reglas para la reconstrucción de la realidad basándose en un texto, el investigador sabrá extrapolar del documento también lo que desde el punto de vista de su autor no constituía un hecho y estaba sujeto al olvido, pero que el historiador puede evaluar de otra manera si a la luz de su propio código cultural aquel no hecho interviene como acontecimiento significativo. Precisamente en el diálogo con la historia, consideramos del todo pertinente el predominio de lo imprevisible y de lo casual para la descripción de cualquier fenómeno histórico y la pertinencia del establecimiento de las categorías, procesos graduales y momentos explosivos. Como lo definía Lotman, el momento de la explosión es el momento de la imprevisibilidad. La imprevisibilidad no es entendida como posibilidades ilimitadas y no determinadas por nada, de un pasaje de un lado a otro. Cada momento de explosión tiene su conjunto de posibilidades igualmente probables de un pasaje al estado siguiente, más allá del cual se sitúan los cambios notoriamente imposibles. Estos últimos son excluidos del discurso. Cada vez que hablamos de la imprevisibilidad, entendemos un determinado complejo de posibilidades de las cuales solamente una se realiza. Queremos sostener
que los momentos explosivos, a veces procesos explosivos, pueden superar perfectamente la endiablada discusión sobre el acontecimiento, que ha tenido tantos vaivenes en la historiografía contemporánea, en oposición con el concepto de estructura. Con el concepto de explosión se puede declinar de un modo más eficaz la temporalidad y de este modo abordar el problema de la aspectualidad. En concreto, la consideración del presente como un estallido de espacio de sentido todavía no desplegado y del futuro como el espacio de los estados posibles, posibilita preguntas como ¿cuándo comienza el presente?, ¿cuánto dura el futuro?, etc. En definitiva, nos permite definir estas categorías desde el punto de vista del momento de la acción que se presenta en un determinado discurso. En ese sentido, así como Lotman distinguía entre culturas orientadas hacia el origen y culturas orientadas hacia el fin, se podría hablar tanto de un futuro pasado como de un futuro presente. Las categorías de principio y fin son el punto de partida desde el cual se pueden desarrollar construcciones espaciales y temporales. Marcar fuertemente una de estas categorías no implica necesariamente una posición estructural análoga de la otra, es decir, no constituyen en absoluto una posición binaria en todos los sistemas. Sobre la base de estas declinaciones, sobre el pasado, el presente, el futuro, etc., se podría plantear a su vez el problema de las modalizaciones del futuro y con ello de su figurativización. Futuros posibles, futuros deseados, soñados, inevitables, inciertos, conocidos, condicionados, improbables, queridos, obligados. Es decir, un vasto campo que no se reduciría a hechos ya consumados, sino a todos aquellos futuros imaginados, que, a pesar de no llegar a realizarse, existirían semióticamente y podrían tener un valor performativo dentro de un determinado espacio cultural. Cada gran acontecimiento, decía Lotman, no solo abre nuevos caminos, sino que trunca haces enteros de la potencialidad futura. Si esto es tenido en cuenta, entonces la descripción de estas vías perdidas no representa ya para el historiador una reflexión ingenua sobre temas prescindibles. Por el contrario, se necesita tomar en consideración además otra circunstancia: movimientos históricos diferentes pero tipológicamente similares, como por ejemplo el movimiento romántico en los diferentes países europeos o las diferentes formas de revolución antifeudal que pueden elegir diferentes vías en el momento de la explosión. Confrontarlos entre sí es como demostrar qué habría sucedido en este o aquel país si los resultados de la explosión en ellos hubieran sido diferentes. Esto introduce un aspecto completamente nuevo en el estudio comparado de las culturas. Aquello que se ha perdido en un espacio histórico nacional puede ser realizado en otro, y tal confrontación confiere un mayor fundamento a las reflexiones sobre lo que podría haber sucedido si la lección histórica hubiera sido diferente. Cuando nos referimos a la historia, más allá de la idea de progressus e interesados por aspectos puntuales, rescatamos de Lotman el concepto de intervalo, formulado por Tinianov y que se refiere a lo que deja de ser en contraposición a lo que comienza a ser, a la ausencia de diferencia entre el ya y el todavía. De este modo, la historia se presenta ante nosotros no como un ovillo desovillado en un hilo infinito, sino como una avalancha de materia que se autodesarrolla. En ella luchan mecanismos de aumento de la entropía y, por consiguiente, de una creciente limitación de la elección, de reducción de las situaciones alternativas al cero informacional, mecanismos de constante incremento de las encrucijadas, las alternativas, los momentos de la elección del camino, los momentos en los que no se puede predecir el desarrollo ulterior. También, relacionado con el intervalo, nos parece del todo pertinente el problema del ritmo, que según Van Benist significa correr, transcurrir, en el sentido de decurso. En la etimología de ritmo se sugería el movimiento regular de las olas, como en el mar, del que con rigor no se puede decir que fluya. Lo que sí sucede, sin embargo, con el río, que no tiene ritmo, pero cuyo curso discurre. El ritmo se manifiesta en cualquier fenómeno cultural, por ejemplo, en la moda, no en vano definida por Lotman como el metrónomo del desarrollo cultural. La moda, por otra parte, aceptaría la definición de ritmo como adecuación característica de las partes en un todo. En el ritmo hay continuidad y discontinuidad, hay larga duración e instantes, hay tensión y distensión, hay euforia
disforia y aforia. En definitiva, en el ritmo hay pasión. Por señalar una sola, la espera. Una pasión que además es una estrategia discursiva tan presente en la historia, por ejemplo, a través del proyecto. La historia, así, no se entiende como una mera concatenación de sucesos definidos por la causalidad, sino que atiende también al cada vez más importante dominio de la casualidad. Se vislumbra entonces un futuro necesario, o lo que es lo mismo, un espacio en el que pueden aparecer nuevos significados y sentidos aún no previstos ni previsibles. Y precisamente aquí terminaría, digamos, la contribución que realizamos Jorge Lozano y yo mismo respecto al diálogo entre la semiótica de la cultura y la historia, pero creo que esto también se puede traducir, bueno, a un fenómeno al que hemos hecho referencia al comienzo de esta intervención, que fue precisamente la desaparición de Jorge en un momento dado, ¿no? Para los que formábamos parte de su grupo, fue precisamente un momento completamente imprevisible, a pesar de que estábamos en una situación de pandemia, etcétera, ¿no? Y justamente el hecho de su desaparición genera ese tipo de pasiones como la nostalgia, el querer volver atrás, el querer volver a recuperar esos momentos pasados, esos proyectos que teníamos en cierto modo, pues bueno, que teníamos en marcha y que estábamos imaginando de cara al futuro. Y bueno, como digo, precisamente esa desaparición marca ese momento que decía al principio de no volver atrás, esa imposibilidad de que aunque tenga nostalgia del pasado no puedo volver a él, y me obliga a tener que mirar al futuro, me obliga a tener que imaginarme de nuevo el momento posterior, cómo quiero que sea, cómo espero que sea, cómo imagino que sea para poder continuar con un proyecto o con otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que si bien esta reflexión se puede aplicar, digamos, a los procesos históricos en general, también se puede aplicar, pues bueno, a un hecho en particular que, bueno, tanto yo como las personas cercanas a Jorge y del grupo, etcétera, pues vivimos de una manera, podemos decir, trágica, ¿no? Sin exagerar utilizando ese término. Dicho lo cual, pues bueno, termino con esta reflexión y abierto también a lo que puedan preguntar o dialogar ahora con el resto de asistentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Eu acho que podemos partir para as perguntas. Podemos fazer oralmente, mas já há uma pergunta aqui, né? Aliás, duas, não, há mais perguntas. Primeiro, então, eu pergunto se os colegas gostariam de fazer a pergunta oralmente, né? Por exemplo, né? O primeiro foi o Douglas, o segundo Fernando, aí a terceira Lúcia, não. Lúcia respondeu, a Lívia. Então, por favor, alguém gostaria de fazer a pergunta oralmente? Seria um prazer se eu pudesse, Irene. Então, por favor, porque já está anotada, então, para as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem, elas já sabem o conteúdo da pergunta. Tá certo. Bom, a primeira pergunta é direcionada para a professora Lúcia. Primeiramente, parabéns pela coragem da análise, né? E uma coisa que me intrigou bastante na sua apresentação foi que você disse que a semiosfera foi transformada pela cibernética, né? O que, para mim, é uma verdade, né? E o que me interroga em relação a isso é que tipo de signo e de semiose, né, a gente estaria criando nessa nova semiosfera existente entre humanos e dados, né? Que tipo de cultura a gente está criando nessa semiosfera e se essa cultura, a quem ela pertence, né? Ela é uma cultura humana, ela é uma cultura robótica, ela é uma cultura de dados, né? De quem é essa cultura? De que ou de quem é essa cultura e essa semiosfera? Obrigada pela pergunta, Douglas, bastante complexa. Vou tentar responder.
certamente, não é essa expansão, o que eu propus foi uma expansão da semiosfera que está perdendo fronteiras, ela está ficando sem limites, especialmente aquela fronteira que nós costumávamos tomar como uma fronteira mais ou menos óbvia entre o mundo da semiótica, dos signos, e o mundo da cultura, não é a cultura aqui, e o mundo da natureza lá. Então, pelo menos era aí que eu queria chegar, essa separação não existe mais. Agora, a tua pergunta sobre que tipo de signo ela é uma excelente pergunta. Há que analisar, porque o mundo dos dados é um mundo codificado. O Flusser, inclusive, muito antes disso, já escreveu um livro, Um Mundo Codificado. Codificado pelo design, pelo projeto. Mas eu tenho estudado bastante, não é, que tipo de inteligência é a inteligência artificial algorítmica. Ela é altamente complexa, é o mundo da matemática. Então, no fundo, são signos matemáticos. Então, eu acho, não é, que quando eu quero expandir a semiosfera, não significa abandonar conceitos riquíssimos do Lotman. Alguns deles não é trabalhados aqui pelos palestrantes. Então, imprevisibilidade, explosão, é o óbvio, porque a cultura do computador ela está seguindo exatamente, ela é surpreendente, ela não é nada determinística, ao contrário, ela é imprevisível. Então, são muitos tipos de signos, porque, inclusive, eu acabei um livro que eu acho que faz 2 semanas que eu mandei para a editora. A inteligência artificial tem 5 tribos, e cada uma delas trabalha com sistemas codificados, mas eles são distintos. Então, é todo um universo a ser explorado. O que eu pretendi colocar é que perdemos as fronteiras, perdemos. Elas se dissiparam. O que não significa, não é, que o universo humano tenha perdido alguma coisa do que é humano, porque são criações do humano que tornam o mundo humano mais complexo, difícil de inteligir, e nós estamos convivendo com isso. Isso está sendo devolvido para nós, de uma maneira, inclusive, que a gente não está conseguindo muito bem lidar. É isso, Douglas. Obrigada pela pergunta. Muito obrigado. Obrigada, Lúcia. Nós temos mais perguntas aqui, e o Pedro ele não vai poder apresentar porque ele está sem o som, né? Então, o que ele pergunta, na continuidade aí da pergunta do Douglas, can we say that there is an algorithmic culture? Can they influence the decisions, customs, tastes, and habits associated with user of a streaming platform? Can this happen in recommender systems? No doubt. Artificial intelligence is nowadays used exactly to turn the decisions more quicker. They help to take decisions. And the big problem is that neural networks, the layers of neural networks, they work in a way that
even the designers of artificial intelligence, they cannot understand what's happening inside those neural systems. And to come to a decision, the process is very complex. And human beings are in every stage of the process. They select data. Human beings select data. They train the algorithm. And then we can have a curatorial work to decide if the decision taken by the result of the process of artificial intelligence is convenient or not for human beings. That's the big problem today. But that is what's called black box. It's what's called black box are the different layers where statistics process, different processes of statistics are involved. And that's why it's called artificial intelligence, because there is an intelligence that learns independent of the human beings. So at the same time that we are there, we are not there. Thank you, Lucia. There is one more question. The question is, since we are transformed in data, could we think that the metaverse will be a continuity of the body and space algorithmization of the metaverse in a field of this digital area? How could we furar a bolha and generate really genuine metaverse explosion? Would art be a way? So many questions. Many questions, that's true. Many questions. Well, another conference. I think that metaverse didn't begin now. Artists, to connect with the world of art, 20 years ago, artists were producing works with extended reality, artificial reality, and so on. So metaverse, by now, it's very commercial. It's moved by commercial interests. I think, as I said, following Miguel, that imprevisibility is, we cannot determine what's going to happen with metaverse, if it's going to occur or not, to what extent. It's a kind of second, I have to say, second reality. It's parallel. It's parallel to our physical reality. But I don't like parallel because it didn't begin today. Our bodies, our bodies are mixing up with cyborgs for such a long time. So we are getting used to those extensions of our real bodies to some other reality. There is a philosopher who is very important, Luciano Floridi, one of the most important philosophers of technology and artificial intelligence nowadays. He lives in England, and he says that our life now became in life. Our life
is at the same time physical, and we are inside something that's not. It's another order of physical, which is the world of information. I'm very doubtful about metaverse. But to a certain extent, I think that there are some developments that we are not able to stop. Human beings are not able to stop. And I have a sentence that seems very cynical. If you want to know where the world is going to, follow the money. That's what's happening to metaverse. There is so much money involved, and the corporations are so interested. So we have to develop a kind of suspect. We have to be suspicious. Thank you very much for your answer. I was worried about Professor Lucia because she has another conference. No, I have time. Okay, but I would like to propose to the Professor Miguel if we can present Ekaterina talk lecture, and after we can ask questions for both of you. Okay, it's okay because no es problema. No, it's no problem. Because if Professor Lucia has to go, okay, it's a pity for us, but I know I comprehend perfectly. Okay, so então I would like to invite Professor Ekaterina Volkova. I don't know if I am correct announcing the correct. Volkova. Ekaterina, let me. Is a professor from University Federal de Fluminense, and she is in her field of research is Russian culture, literature, and now she is working not only in cultural Russian culture, but in some crossing interconnection between two universities, Brazilian and Russian cultures. So I'd like to present her speech today, Structure and Explosion, the Historical Cultural Approach in Yuri Lotman's oeuvre. Please, Professor Ekaterina, and you can speak in which language you want, okay? Thank you very much. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. E estão aparecendo os slides, tudo certo? Sim, 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 sim. Perfeito. Eu queria, então, começar agradecendo pelo convite e parabenizar a toda a equipe que participou da organização do seminário, e em especial Irene Machado e Douglas Gherlone, pelo evento tão rico e tão necessário. E queria começar também confessando que eu tive enorme dificuldade em me preparar para essa fala, porque não param de chegar terríveis notícias sobre a guerra que o governo russo travou contra a Ucrânia e contra o mundo. E quando eu recebi o convite para participar do seminário, isso foi há mais de um ano atrás. E quando eu pensei no título da minha fala, Estrutura e Explosão,
eu jamais poderia imaginar como esse conceito de explosão se tornaria atual e como poderia também soar no contexto atual. E é a história imprevisível em plena ação, né? Estamos acompanhando exatamente isso. Mas acho que pensar a obra de Lotman também é um convite para tentar, se não ordenar, ao menos entender o caos que nos circunda. E aqui também trago uma das imagens minhas preferidas, do professor Lotman. A amplitude dos interesses científicos de Lotman foi realmente férica. É impossível definir em uma palavra qual teria sido sua ocupação principal. Semioticista, filólogo, estudioso da cultura, historiador, filósofo. A verdade é que a sua metodologia... Ekaterina, please, por favor, será que você poderia voltar um pouco? Porque nós estamos... está aparecendo a terceira lâmina. Se você pudesse voltar, nós não vimos a primeira, a segunda, que é a da foto. Eu vou tentar apresentar de novo. Sim, por favor. Peço desculpas. Não. Eu também não sei mexer nesse Zoom. É que não queremos perder. Não queremos perder a sua fala. Agora, ok. Agora sim. Está mudando também? Ótimo, mudou. Peço desculpas, eu não reparei que não estava andando. Não peça desculpas, porque a máquina é imprevisível, pior ainda. Sim, exatamente, é imprevisível também. Então, a verdade é que a metodologia de Lotman, ela combina várias questões, né, várias áreas. História, literatura, cultura. E no Brasil, nós temos uma tradição de pensar Lotman como estruturalista. Mas as recentes traduções dos seus trabalhos, mais tardios, como, por exemplo, os mecanismos imprevisíveis da cultura, organizado por Irene Machado, bem como o presente seminário, é claro, nos apresentam toda a riqueza e complexidade da herança lotmaniana. E a minha hipótese é que não só a obra de Lotman é marcada pela presença da metodologia histórico-cultural, mas também ela pode ser estudada a partir dessa metodologia. Eu vou para o próximo slide. E a tradição dos estudos histórico-culturais comparativos, ela foi fundada por Alexander Petibnia e Alexander Veselovsky, na Rússia, e também estudiosos do início do século XX. Influenciou de modo significativo a obra de Lotman. Ele, antes de tudo, foi historiador da literatura, e o contexto histórico de um fenômeno cultural literário sempre foi sua principal preocupação. Um dos motivos centrais da obra de Lotman é a ideia de que um fenômeno semiótico não pode ser analisado fora do contexto da sua existência. Nesse sentido, a obra lotmaniana deve ser pensada no contexto em que existiu também, como, por exemplo, a atuação de Lotman na Escola Semiótica de Tartu-Moscou. Como se sabe, as atividades da escola tiveram seu início em 64 e praticamente cessaram-se em meados dos anos 80. A possibilidade de se opor, ainda que em forma de estudos semióticos, à ideologia dominante, se tornou possível graças ao degelo. A euforia e a sensação de liberdade contribuíram para o florescimento da consciência utópica, que se manifestou em várias esferas científicas e se caracterizou pelo predomínio do princípio racional. Esperava-se que o mundo ao redor pudesse ser estudado, explicado e até mesmo recriado através da ciência. O estruturalismo foi visto como uma alternativa à ideologia soviética. E, nesse sentido, também o cientista, o semioticista, passou a ser pensado como um demiurgo, que organiza o caos da vida ao redor em uma ordem. E a abordagem lotmaniana costuma ser chamada de estrutural semiótica. Essa combinação é uma herança dos seus precursores,
entre os quais destaco os já mencionados, a tradição mencionada já, os estudos diacrônicos de Veselovsky e Petitnian, os formalistas, que preconizavam a abordagem sincrônica, e também Mikhail Bakhtin, cuja obra combinava ambas as visões, a sincrônica e a diacrônica. Quanto ao método estrutural semiótico, ele representa dois polos, estrutura e semiótica. Colocada em uma ordem cronológica, a herança lotmaniana revela uma evolução. De modo geral, todo o caminho criativo de Lotman pode ser traçado como um movimento da estrutura à semiótica. Lotman começa a sua trajetória científica como um historiador da cultura. Já em sua obra tardia, a história passa a ser vista sob o prisma semiótico. O início desse trajeto é marcado pela busca da ordem em caos. Embora isso é muito importante, curioso também, para Lotman é justamente o caos que alimenta e enriquece as estruturas. O caos, portanto, é uma matéria criadora de estruturas. De modo geral, a abordagem histórico-cultural que permeia a obra lotmaniana revela a contradição. Se na primeira etapa, fortemente influenciada pela corrente formalista e também pelo estruturalismo ocidental, predominava o desejo de explicar os fenômenos histórico-culturais por meio da noção de estrutura, na segunda etapa, que se deu após o encerramento das atividades da escola Semiótica de Tartu, Moscou, dominou a ideia da natureza imprevisível dos processos culturais universais que se manifesta mediante explosões. Mas como é possível essa coexistência contraditória entre estrutura e explosão? E, a seguir, eu tentarei pensar um pouco essa pergunta. Segundo Lotman, cultura é dinâmica, assim como semiosfera. O mesmo pode ser dito sobre a história. O caos, o imprevisível, atua como propulsor da história. Costuma-se aplicar o conceito do imprevisível ao futuro. Já o passado é pensado como uma sequência lógica. No entanto, o conceito do imprevisível também se refere ao passado, como nós ouvimos em várias falas de hoje. Citando Yuri Lotman, abrem-se parênteses. O momento da explosão cria uma situação imprevisível. Então, ocorre um processo curioso. O evento passado lança um olhar retrospectivo para trás. Ao mesmo tempo, o caráter daquilo que aconteceu é transformado de modo decisivo. Deve-se enfatizar que o olhar do passado para o futuro, por um lado, e do futuro para o passado, por outro, altera decisivamente o objeto observado. Olhando do passado para o futuro, vemos o presente como um conjunto de possibilidades igualmente prováveis. Quando olhamos para o passado, o real assume para nós o status de fato, e tendemos a vê-lo como algo unicamente possível. Oportunidades não realizadas tornam-se para nós aquelas que fatalmente não poderiam ser realizadas, tornaram-se efêmeras. Fim da citação. Ou seja, um acontecimento histórico que era ocasional passa a ser visto por nós como consequência lógica e inevitável. Mas vamos voltar ao conceito do imprevisível. Já foi comentado hoje sobre a questão da tradução desse conceito, que eu queria também abordar. Acontece que em russo o termo é непредсказуемость. E a tradução para o português, ela altera um pouquinho o sentido, porque imprevisível vem do verbo ver, né, algo que não pode ser previsto. No entanto, a tradução literal seria impredizível, né, algo que não pode ser narrado, né, de antemão. Assim, destaca-se a relação da história com o processo de dizer, né, impredizível, narrar, descrever. A história, portanto, é algo que é narrado. A narrativa, o processo de narrar, contar, avança para o primeiro plano. No entanto, o modo como a história é narrada depende do historiador e do narrador, não é? Com isso, a figura do narrador ganha um destaque. Cada novo historiador sempre poderá contar a história de uma maneira diferente, descobrir algo desconhecido ou esquecido, olhar para a história sob uma nova ótica.
Enquanto houver a narrativa e o narrador, há chance de que algo desconhecido ou esquecido seja resgatado. Narrado por pessoas diferentes em épocas diferentes, a história sempre será diferente, será renovada. Por isso, a história é imprevisível. E nessa relação, eu lembrei de um conto satírico do escritor russo Arkady Averchenko, escrito em 1921. O conto se chama A Mágica do Grande Cinema, ou em russo Focus Великого Кино, que foi traduzido para o português por mim e por a escritora e tradutora Márcia Chagas Kondratiev. Nesse ponto, nesse momento em que o ponto ocorre, nos anos 20, o cinema era uma nova arte, uma nova linguagem artística em ascensão. Por isso, no título do conto, o cinema é chamado de grande. Mas qual seria a mágica? A Averchenko explora a possibilidade de assistir um filme na ordem inversa, de trás para frente. Em seguida, ele transfere essa ordem invertida para a história e pergunta: será que é possível reverter a história? Seria possível voltar ao momento em que as coisas desandaram e arrumar tudo? Dá vontade, às vezes dá, né? Aqui, abrindo aspas, citando um trechinho do conto. Você compreende, é claro, o que aconteceu aqui. Trata-se de um filme comum, retratando atos humanos comuns, porém mostrados na ordem inversa. Se a nossa vida fosse como uma fita de cinema obediente. É só girar a manivela para trás e começa. Diante de mim, um papel coberto das linhas desta crônica. Subitamente, a pena começa a se mover de trás para frente, como se ela apagasse o escrito. E quando diante de mim há uma folha em branco, eu pego o chapéu, a bengala e recuo até a rua. Então, como resultado dessa experiência que a Averchenko traz no seu conto, são revertidos vários momentos explosivos na história da Rússia, inclusive o momento em que foi declarada a Primeira Guerra Mundial. Vejam só. E eis que a horrível guerra se desmancha como um bloco de neve sobre um fogão incandescente. Os mortos levantam-se da terra e pacificamente são levados de volta às suas casernas. A convocação rapidamente se transforma em desmobilização. E eis que está Guilherme Hohenzollern na sacada diante do seu povo, mas suas terríveis palavras de uma aranha sanguessuga sobre a declaração da guerra, não saem da sua boca, mas ao contrário, ele as engole, apanhando-as como lábios no ar. Se você se engasgasse com elas. Fim da citação. Então, seria possível reverter a história como num filme, como a Averchenko sugere? Ocorre que, para Lotman, cinéfilo e autor de vários estudos sobre o cinema é a arte que mais logra em imitar a realidade, mais se aproxima dela. É uma quase-realidade. Tudo isso explica o questionamento de Lotman em relação à representação da história no cinema de Sergei Eisenstein, como mostra Mikhail Trunin. Inclusive, amanhã, uma pequena propaganda. Amanhã nós vamos começar a primeira mesa, pelo que eu me lembro, com uma apresentação de Brian James Baer, que abordará justamente relações entre Eisenstein e Lotman, sob o título Lotman and Eisenstein, Science of Intellectual Kinship. Então, quando Lotman retrata a história russa e soviética, quando Eisenstein, desculpem, foi um erro, retrata a história russa e soviética, essas narrativas são percebidas como única a verdade sobre aquilo que aconteceu. Ou seja, no cinema de Eisenstein ocorre o processo de mitologização da história. Mais do que isso, o cinema tem o poder de alterar, substituir a história, uma vez que será lembrado aquilo que o diretor conta. E hoje, inclusive, vemos vários dos filmes de Eisenstein usados como se fossem crônicas documentais dos eventos históricos. No entanto, voltando para Yuri Lotman, a história jamais seria algo fechado e acabado. Não é possível contar a história de uma vez para todas. E aqui
trago uma imagem muito famosa do filme Outubro, de Sergei Eisenstein, só para exemplificar o que eu acabei de falar. Nessa imagem, nós vemos o momento em que a multidão furiosa ataca o Palácio do Inverno. E é um dos momentos chaves do mito que se criou em torno da Revolução de Outubro. Essa imagem, ela costuma ser reproduzida como uma ilustração, inclusive, dos acontecimentos históricos. No entanto, ao que parece, o ataque ele não foi nem tão numeroso como o filme mostra, nem tampouco se deu pelo portão principal, como vemos aqui nessa imagem. Ou seja, os fatos históricos e a imagem mitológica criada por Eisenstein divergem. Voltando para o paralelo entre a história e o cinema, Lotman, em discussão com Mark Bloch, escreve, abrindo parênteses, aspas, imaginemos um filme mostrando a vida de uma pessoa desde o nascimento até a velhice. Vendo-o na ordem retrospectiva, diremos, essa pessoa sempre teve apenas uma oportunidade, e ela, segundo uma lei inquebrável, terminou onde tinha que terminar. A falsidade de tal visão se tornará aparente ao vermos os quadros em perspectiva. Então, o filme se tornará uma história sobre oportunidades perdidas. E para que seja revelada profundamente a essência da vida, exigirá uma série de filmagens alternativas paralelas. E é possível que em uma versão, o protagonista morra aos 16 anos, na barricada, e em outra, aos 60 anos, escreva denúncias sobre seus vizinhos para a Agência de Segurança do Estado. Fim da citação. É o apagamento do elemento imprevisível que incomoda Lotman. A ideia do imprevisível, como também já falamos hoje, aliás, a minha fala ela está um pouco repetitiva, eu peço desculpas, mas é que falamos das mesmas obras, então não tem como evitar algumas repetições. A ideia do imprevisível ela está presente na obra de Lotman mesmo antes de ser formulada, na minha opinião. Por exemplo, quando Lotman questiona o modelo de transmissão da mensagem, sugerido por Jacobson, quando o emissor emite uma mensagem e essa mensagem vai para o receptor direto. Então, para Lotman, a transmissão de uma mensagem do emissor para o receptor jamais se daria de uma forma direta e linear. Nesse processo surgem ruídos da comunicação que, no entanto, não são vistos como um elemento nocivo, e sim como um elemento criativo. Na semiótica de Lotman, o surgimento de novas mensagens se dá como resultado da incompreensão. O novo nasce justamente como fruto da incompreensão. E a figura-chave nesse processo é o outro. O outro aparece como alguém que pode ser incompreensível, intraduzível. Sendo que esse outro pode ser tanto uma outra pessoa como também uma outra cultura. No limite, o comportamento imprevisível e sem lógica do outro é avaliado como loucura. Para Lotman, a loucura representa o comportamento imprevisível próprio do intelecto humano, como também já falamos hoje. Loucura representa a criatividade individual. De modo geral, a semiótica de Lotman é centrada no ser humano, no seu caráter único. Por exemplo, Lotman defende que na história da humanidade há figuras insubstituíveis, sem as quais a história e a cultura teriam outro rumo. Por exemplo, na cultura russa, Pushkin seria uma figura insubstituível. A arte expressa da melhor forma possível a maneira criativa do ser humano. A arte recria a realidade, mas explora outros caminhos possíveis. Segundo Lotman, na esfera da arte estão ensinadas todas as possíveis variantes da realidade. A arte é aberta. Ela mostra vários caminhos possíveis. A arte, portanto, seria uma expressão mais potente do intraduzível e do imprevisível. Nos trabalhos de Lotman dos anos 70, o conceito de estrutura passa a ser substituído por conceito de semiosfera. Porém, a semiosfera também pode ser definida como uma estrutura.
Porém, é uma estrutura dinâmica, poliglota e muito complexa. Com base no esquema de automatização, desautomatização, entre outras fontes possíveis. Esse esquema, trazido pelos formalistas russos e principalmente por Yuri Lotman, Lotman cria o seu próprio modelo de mecanismo dinâmico da cultura. De acordo com ele, há épocas em que ocorre o enrijecimento e a fossilização da semiosfera. Mas elas também são importantes, porque nesse período as informações novas são organizadas e armazenadas na memória da cultura. Em seguida, essas épocas são alternadas por períodos mais dinâmicos, em que novas ideias e tendências irrompem na semiosfera. Lotman denominava o momento da alternância de explosão. Esse conceito ele aparece já nos trabalhos dos anos 70, no contexto de pós-estruturalismo. Por um lado, a ideia de continuidade dos processos históricos, plano diacrônico, e por outro, a ideia da ruptura e explosão, que ocorre no plano sincrônico. O interessante é que processos contínuos costumam ser menos estudados e compreendidos. A explosão atrai mais atenção dos estudiosos, uma vez que são menos perceptíveis também, né? Aparentemente, nada acontece. Ademais, eles costumam ser vistos como estagnação. Ao contrário do que possa parecer, a ideia de explosão não nega a ideia da estrutura, uma vez que a estrutura lotmaniana, a semiosfera, ela sempre foi móvel. Uma das ideias centrais da semiótica lotmaniana é o dinamismo da cultura. Portanto, de alguma forma, as explosões fazem parte da estrutura. Quando ela enrijece, em algum momento ocorre uma explosão. E a história da Rússia é particularmente rica em explosões culturais. Entre elas, reformas de Pedro Grande, revoltas camponesas do século XVIII, revolta dezembrista no século XIX, revoluções, guerras no século XX, dissolução da União Soviética, momento atual também. Como resultado, o passado costuma ser rejeitado de forma violenta em prol do futuro. Porém, em Lotman, o conceito de explosão quase sempre possui uma carga semântica positiva, uma vez que é responsável por trazer o novo, a renovação. O caos que rompe na semiosfera no momento da explosão tem o potencial de criar novas estruturas. Momentos de uma intensa atividade criativa também podem ser chamados de explosão. Por exemplo, Renascença, Iluminismo. E também na vida criativa individual, explosões podem ser vistos como momentos de inspiração. Aliás, a própria atividade da Escola Semiótica de Tartu Moscou também pode ser vista como uma explosão criativa, não é? Então, segundo a tipologia de culturas lotmaniana, a história da cultura pode ser examinada como uma coexistência entre dois modelos, o binário e o ternário. As culturas do tipo binário, como é a cultura russa, tendem à polarização extrema. São estruturas mais simples. Nelas, as explosões levam ao extermínio total do passado em prol do futuro. Segundo Laura Gherlone, que acho que não chegou ainda, citando um artigo dela, a lógica binária não reconhece, em outras palavras, a alteridade das partes envolvidas no processo de transformação, mas identifica exclusivamente o inimigo. E uma vez que é apenas o outro que pode desconstruir o eu, por meio da abertura dialógica, a mentalidade cultural russa também deu origem a visões rígidas e unilaterais da crise, que negava a existência de pessoas e ideias anteriores. Isso gerou explosões catastróficas, de acordo com o paligenesis contínuo, simbolizadas pelo parricídio, o assassinato do herdeiro ou fratricídio, típico das dinastias russas. Já nas culturas do tipo ternário, essas culturas conseguem encontrar um equilíbrio entre os povos. São estruturas mais complexas também. Nelas, as explosões também acontecem e também resultam em mudanças, mas o passado e a memória são preservadas.
A coexistência das duas e a colisão desses dois modelos é que cria a diversidade interior da cultura e que garante a sua dinamicidade. E, claro, que imprevisível nem sempre se manifesta como algo positivo. Por exemplo, é o caso das guerras. E como se sabe, Lotman participou de uma guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele se volta à experiência bélica em vários dos seus trabalhos, por exemplo, em Não Memórias. A experiência da guerra foi uma das fontes dos conceitos de explosão e do imprevisível, na minha opinião. A sua ex-aluna, Maria Ione, lembra como Lotman contou a seguinte história. Aqui vou contar essa história junto com Maria Ione, abrindo aspas. Na guerra, eu cuidava das telecomunicações. E durante as batalhas tinha que desenrolar o cabo para estabelecer comunicação. E quando o cabo era rompido por um projétil, tinha que correr o tempo todo, para lá e para cá, para consertá-lo. Um carretel de arame e um saco de ferramentas estavam pendurados nas minhas costas. Era inverno. A batalha começou e eu corria agachado, ao longo de toda a linha, sob o assobio das granadas, e elas o tempo todo rompiam o cabo em lugares diferentes. Assim que eu o consertava em um lugar, um projétil o rompia em outro. Eu corria ao longo do cabo, para lá e para cá. Era inverno, um frio severo, e para conectar as duas pontas era necessário remover as luvas e limpar as pontas. As mãos congelavam direto, mas ainda assim não havia conexão. O cabo rompia o tempo todo em lugares diferentes. O comandante da campanha estava furioso. Uma batalha em curso, mas sem comunicação. Ele saltou do quartel-general gritando: "Onde estão encarregadas as comunicações?" E correu para me procurar. E eu, correndo ao longo do cabo e remendando aqui e ali. Ele me viu, correu até mim, então teve um ataque de nervos. Gritava, engasgava em desespero: "Lotman, Lotman!" Ele pegou um revólver e o colocou na minha cabeça e atirou. O revólver falhou. Ele jogou o revólver na neve e começou a chorar e foi embora. Não é muito simbólica essa história em que Lotman tenta consertar a comunicação e por pouco não perde a vida? Como não pensar no imprevisível? E aqui eu termino com algumas conclusões. No caso dos conceitos da explosão e do imprevisível, como eu tentei mostrar, parece que a própria época que os originou induzia a ideia da cisão e conflitos. Era o fim da União Soviética e o início de um novo ciclo político e cultural. Assim como já havia acontecido inúmeras vezes na história russa, o início de uma nova vida foi marcado por uma completa e violenta destruição dos resquícios do modelo anterior. Segundo Natalia Aftanomova, Lotman estudou e viveu na época soviética, viu seu fim e expressou claramente o sonho de que na cultura russa poderiam finalmente se desenvolver formas menos catastróficas de vivenciar a história do que abandonar tudo e recriar o que foi descartado do zero, bem como sistemas de valores mais confiáveis. Porém, as décadas seguintes e o momento atual da guerra que vivemos mostram que o resultado dessa transformação está muito, muito, muito incerto. Em relação à contradição entre os conceitos da estrutura e explosão apontada por mim, penso que um não exclui o outro. Há várias ideias, a semiosfera, a fronteira, a explosão, já estavam presentes na obra lotmaniana, mesmo antes de serem formulados como conceitos. Desde o início, a estrutura concebida por Lotman é móvel, é dinâmica. O caos e o imprevisível têm a capacidade de gerar um novo, novas informações e novas estruturas. O conceito do imprevisível é ao mesmo tempo previsível, já que as explosões acometem todas as semiosferas e, portanto, são, de certa forma, esperadas. Aqui só um pouquinho da biografia que eu usei. Eu paro por aqui. Agradeço muito pela atenção de vocês. Espero que não me alonguei muito. Muito, muito obrigada.
Thank you very much. Muito, muito obrigada, Ekaterina, Kátia, né, como nós costumamos falar aqui, né? Muito obrigada, Kátia. E então agora nós podemos apresentar, né, as nossas perguntas, né, tanto à professora Kátia quanto ao professor Miguel. Eu gostaria de começar a perguntar, se os colegas me permitem, já que não há nenhuma pergunta no chat, mas eu acho que podemos fazer a pergunta diretamente. Compreende se falar em português, professor? Professor Miguel? Graças. Creo que sí, sí. Graças. Eu gostaria de, inclusive, partindo dessa ideia, dessa noção que a Ekaterina nos traz, mas eu já havia formulado antes a minha interrogação aqui para a sua. Ela fala, né, de que ela imprevisível, previsível. E a minha questão com relação à sua colocação, e que eu gostaria de entender, né, é que a ideia de o futuro imaginado, né? O futuro de imaginado, me parece que ele fica um pouco nessa esfera do previsível, né? Então, por isso que eu lhe pergunto, qual é a dimensão de imprevisibilidade do futuro imaginado? Muchas gracias por la pregunta. El grado de imprevisibilidad de un futuro imaginado. O sea, en este caso, no es tanto que cuando imaginamos el futuro, digamos, haya un grado de imprevisibilidad o de previsibilidad respecto a ese futuro, sino que precisamente lo que nos hace preguntarnos sobre ese futuro, imaginar ese futuro o soñar ese futuro o desear ese futuro, es precisamente momentos en los que la gradualidad del proceso histórico que estamos viviendo se rompe. Y entonces el futuro ya no se presenta como una consecuencia de las leyes de la historia que regían hasta ese momento, sino que la ruptura, ese momento de ruptura, ese momento de que se rompe el ritmo, al que me refería también en la reflexión que hicimos conjuntamente Jorge Lozano y yo, pues precisamente al no continuar o al no seguir la historia, esa lógica causal, estamos obligados a preguntarnos por el futuro y a introducir ese futuro dentro de la reflexión histórica. Normalmente, cuando hablamos de historia o nos imaginamos cuál es o describimos cuál es la labor del historiador, en el momento presente siempre nos referimos a esa figura como aquel profesional, aquel teórico que investiga sobre el pasado y que trata de reconstruir ese pasado para hacerlo comprensible a la sociedad presente, independientemente de que los relatos históricos vayan modificándose en función de si se consideran unos hechos más significativos u otros, dependiendo del momento o la situación histórica en la que nos encontremos. Ahora bien, en momentos en los que se produce esa explosión y domina domina la casualidad, más que preguntarnos por ese pasado, que es interesante siempre mirar hacia atrás y buscar las causas y darle un orden a aquello que no comprendemos, creo que también es importante que en esos momentos el historiador y evidentemente todos los que nos ocupamos de las ciencias sociales no nos obcequemos, no nos limitemos única y exclusivamente a tratar de buscar las causas de por qué está sucediendo lo que está sucediendo en el momento actual, sino que también nos demos cuenta de que cuando reina la casualidad, se rompe la lógica causal y tenemos que mirar hacia ese futuro porque es lo que nos va, en cierto modo, a mover en una dirección u otra, o nos va a obligar a experimentar en una dirección u otra, ¿no? Es lo que nos puede sacar, en cierto modo,
la inmovilidad que muchas veces nos genera un momento en el que las certezas que existían hasta ese momento desaparecen, como pudo ser la pandemia, ¿no? O como puede ser en el momento actual la cuestión de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, etcétera, que rompe un montón de, digamos, lógicas impuestas a nivel económico, a nivel de política energética, a nivel de recursos, etcétera. El hecho de que veamos que podemos estar viviendo una catástrofe en el momento presente no nos debería inmovilizar, sino al contrario, empujarnos hacia el futuro. De ahí la idea o el concepto que acuñó Jorge Lozano, que era el de futuro necesario. No porque el futuro sea inevitable, que siempre va a haber un futuro, sino porque en ese tipo de situaciones estamos obligados a imaginar, a soñar, a declinar, a figurativizar ese futuro de alguna manera, porque ese pasado no va a volver. Es imposible volver a él por mucha nostalgia que nos genere. No sé si he respondido bien a la pregunta o, vamos, me refiero a si tengo que completarla o genera alguna duda entre los asistentes. Mas eu gostaria de que, se fosse possível, repetir a ideia do futuro necessário, porque houve uma interrupção na minha transmissão e eu perdi. Eu gostaria de tê-la, né? Se for possível, por favor. Sí, cuando hablamos de precisamente futuro necesario, no nos estamos refiriendo a que el futuro sea algo inevitable, porque el futuro sí o sí va a estar ahí, va a venir. El momento siguiente, el momento posterior, queramos o no, va a existir, independientemente de que lo sepamos, de que conozcamos lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir. La cuestión es que ese término, el de futuro necesario, cobra relevancia precisamente cuando ocurre un momento explosivo, reina la casualidad, la imprevisibilidad, y no es posible volver al pasado. Podemos mirar hacia el pasado y ese pasado nos genera pasiones, como decía, como la nostalgia. Queremos otra vez recuperar lo que hemos perdido. Pero precisamente la ruptura, la explosión, que significa una ruptura, nos impide volver a ese pasado. Eso nos puede conducir, como digo, al inmovilismo absoluto o, como se plantea con el concepto de futuro necesario, es necesario, es fundamental que nos preguntemos por ese futuro que queremos, por ese futuro que podemos tener, que deseamos, etcétera, etcétera. Es decir, es una necesidad preguntarse por el futuro. No es que el futuro sea inevitable. Muitíssimas graças. Agora ficou muito, muito claro. Muito obrigada. Um conceito muito importante essa ideia, né? Muito importante. Eu gostaria de saber se há alguma outra pergunta para o professor Miguel. Eu tenho, Irene. Gostaria de fazer. Você me ouve? Professor Miguel, parabéns pelo trabalho que eu achei assim, brilhante, e a nós só cabe estimulá-lo a continuar, né? Eu achei muito interessante a abordagem, e o meu questionamento vai um pouco em direção ao que a Irene já levantou, né? Você fala de modelizações de futuro imaginado existirem semioticamente em algum espaço cultural. Eu achei isso extremamente rica, essa ideia, né? E você associa essa ideia à questão do ritmo, né? Não da causalidade, mas a existência de um ritmo, que muitas vezes está ligado a outros sentimentos do passado, como a nostalgia, né? Me parece que isso coloca sob suspensão a própria história, né? A história como uma compreensão do tempo, né? Como uma compreensão do decorrer do tempo, né? Isso coloca sob suspeita a nossa história, né? E aí a minha pergunta vai na seguinte direção, né? Existiria uma demanda, então, por uma semiótica da história, de um entendimento semiótico da história que estaria aí, sim,
aberta para essas modelizações de um futuro, como você coloca? Essa é a minha pergunta. Si no he entendido mal, me preguntas cómo la semiótica puede responder a o puede reflexionar sobre las movilizaciones futuras que se pueden dar en una determinada situación histórica como la que vemos en el presente, si no me equivoco. Bien, yo al respecto creo que una idea interesante que se puede dar, que se ha dado, por ejemplo, en un momento tan trágico en nuestra historia como pudo ser la Segunda Guerra Mundial. Justamente en el momento en el que sucede la Segunda Guerra Mundial o se da por finalizada, curiosamente es la primera vez en la historia, a pesar de que se hablaba de cierto humanismo siglos atrás, etc., es justo en el 1948, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, es después de un hecho completamente traumático cuando los representantes de diferentes naciones consideran que la resolución de conflictos entre unos países y otros no debe llegar hasta el punto de lo que llegó la Segunda Guerra Mundial, y entonces se establece una declaración universal para todos los países y reconociendo unos derechos a todas las personas por el mero hecho de ser seres humanos. Creo que en un momento como el actual, de tantos, digamos, frentes abiertos, de tantos retos globales en este sentido, creo que es el momento quizá de retomar una idea del filósofo Sloterdijk, Peter Sloterdijk, que hablaba sobre el concepto de humanidad no tanto como un ideal, que evidentemente siempre tenemos la idea de humanidad como esa comunidad global en la que todos estamos hermanados, etcétera, sino también como un sujeto político. Es decir, yo como ser humano no solo soy un individuo que pertenezco a un Estado y ese Estado tiene un determinado papel dentro del mundo, etcétera, sino que pertenezco a un sujeto político, la humanidad, con el que comparto una serie de características, valores y también amenazas, ¿no? Como puede ser en este caso, o me refería antes a la cuestión de los desastres naturales que pueden acontecer en el planeta a raíz de la cuestión del cambio climático, etcétera, etcétera. Claro, a este respecto, la semiótica tiene, creo, un papel fundamental a la hora de construir o reflexionar cómo se puede construir un sujeto político que se llame humanidad. Porque claro, es muy bonito hablar de la humanidad, pero la cuestión es que, como bien sabemos, en semiótica siempre trabajamos por oposiciones. En ese sentido, si trabajamos por oposiciones, significa que nos tendríamos que preguntar cuál es esa oposición o cómo nos figurativizamos esa oposición al sujeto humanidad. Normalmente hablamos de humanidad versus barbarie. ¿Pero qué es la barbarie? ¿Qué es la humanidad en el momento actual y qué es la barbarie? La barbarie son aquellos que niegan el cambio climático, por ejemplo. Bueno, puede ser una respuesta muy simple desde mi punto de vista, pero como digo, la semiótica creo que en esta situación tiene la obligación de repensar y contribuir a dar una respuesta a esa pregunta sobre cómo podríamos configurar un sujeto político como el de la humanidad, en el que, independientemente del país al que pertenezcamos, nos sintamos como parte de un mismo proyecto. Y claro, como sabemos, cuando hablamos de un proyecto, o proyecto histórico, o proyecto tal, ahí es fundamental una teoría, como propuso Greimas, sobre cómo se construye un relato, etcétera, etcétera. Evidentemente, creo que la semiótica ahí es completamente pertinente en este tipo de cuestiones. No sé si te he respondido a todo lo que me planteabas. Perfeitamente. Muito obrigado. Muchas gracias. Parabéns. Há alguma outra questão para o professor Miguel?
Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. Uma não, algumas perguntas para você. Mas, por favor. Posso fazer a minha primeira para Miguel? Sim, claro. Miguel, what will be the next path of your research? No he entendido bien, disculpa. I don't understand. Em português, que ele entende. O próximo passo da sua pesquisa, qual será? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que en este caso concreto, respecto a la cuestión del futuro y demás, creo que lo fundamental, por un lado, al menos desde la formación que yo recibí con el profesor Jorge Lozano, etcétera, es precisamente defender la semiótica de la cultura como un instrumento fundamental para pensar los procesos históricos y sociales que estamos viviendo. Es decir, la semiótica de la cultura creo que da, y concretamente Lotman, en un libro como Cultura y Explosión, da unas claves fundamentales para reflexionar sobre el proceso de transformación, sobre cualquier tipo de proceso de transformación social, cultural, etc. Entonces, en ese sentido, creo que más que centrarme en un caso concreto, que por ejemplo yo ahora estoy muy vinculado a cuestiones de desarrollo sostenible, etcétera, por la cuestión profesional, reflexionando sobre el concepto de desarrollo sostenible y lo que implica para nuestra sociedad, pero yéndonos al campo más de la semiótica, creo que debemos poner encima de la mesa que la semiótica de la cultura es una disciplina fundamental para, como digo, analizar y reflexionar los procesos históricos, sociales, los cambios culturales que estamos viviendo en el presente. Porque precisamente como domina la casualidad, la imprevisibilidad sobre el futuro, es el mejor momento para poner encima de la mesa reflexiones como las que planteaba Lotman, ¿no? El futuro como ese espacio de sentido que todavía está por desplegarse, poner encima de la mesa descripciones como la que hacía Lotman respecto a la historia, al tiempo, a Clio, ¿no? Que no es un vagón que va de un origen a un fin, como si fuera un tren, sino que es un camino lleno de encrucijadas. Y ahora precisamente nos encontramos en una encrucijada. Y precisamente la teoría lotmaniana y la semiótica de la cultura en general yo creo que nos da unos instrumentos y conceptualmente nos da unos términos fundamentales para reflexionar sobre todo ese tipo de cuestiones relacionadas con la casualidad, lo imprevisible, las encrucijadas, lo que está por venir, lo que hemos perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, vamos, creo que por ahí deberíamos ir en una disciplina como la semiótica de la cultura, reivindicarla como algo fundamental en el presente. Muchas gracias, professor Miguel. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Eu vou ficar em duas perguntas para você, Ekaterina. Eu gosto muito de ouvi-la, porque você tem a vivência da história da cultura russa, né? De que nós temos falta, né? Primeiro, por não vivermos, né? E segundo, pelas informações e pelos materiais mesmo que nos chegam. Então, a primeira é que eu gostaria de te ouvir um pouco mais, né, a respeito daquele momento em que o conceito de semiosfera, desculpa, de semiótica, né, estava nascendo na Rússia no grupo, né, dos semioticistas da cultura. E essa impossibilidade de se usar o conceito, o termo semiótica, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse momento histórico, porque eu acho que é muito importante para todos nós, né? E eu sei que você tem uma pesquisa a respeito disso, então eu gostaria de ouvi-la, né, a respeito disso.
Posso fazer a segunda e depois você já fala as duas? Eu acho que, se for possível, eu prefiro responder a primeira para não esquecer. Tá bom. Com permissão de vocês, então. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês por esse evento maravilhoso. Eu simplesmente adorei as duas mesas de hoje. Estou muito encantada, na verdade, eu lembro que uma vez a gente participou de uma mesa, era a professora Helena Weissman, a professora Irene Machado e eu, somos três, né? E hoje temos esse evento magnífico, né? Com tantos participantes, tantas pesquisas. É simplesmente incrível. E respondendo a sua pergunta, Irene, realmente o termo semiótica era visto como um termo ligado à ciência burguesa, à ciência capitalista na União Soviética. E, embora a escola semiótica ela atuava na época do degelo, em que realmente houve um certo enfraquecimento do regime, né? Algumas permissões, concessões eram possíveis, ainda assim temos que sempre pensar nesse caráter da existência da escola. Por exemplo, eles tinham muito receio, embora, obviamente, né, que a inspiração era semiótica, né? Eles tinham muito receio em usar essa palavra semiótica, então chegaram, em algum momento, a outra formulação, sistemas secundários modelizantes, como um termo que, por um lado, faz sentido, né, porque são sistemas secundários em relação à língua, que é sistema primário, tem sentido, né, esse termo, sem dúvida, mas, por outro, para alguém que não faz parte do grupo dos semioticistas, para leigo, né, ou, mais grosseiramente falando, para um intruso do governo, né, soaria totalmente incompreensível, a ponto de não despertar nenhuma suspeita, né. Isso também, essa característica da existência dentro do contexto soviético, né? Isso também se vê muito nos primeiros trabalhos da escola. O que me chamou muito a atenção é que são realmente escritos muitos em uma linguagem bastante difícil, complexa, né? Com muitos termos estrangeiros. Isso se perde na tradução um pouco, né? Porque esses termos não aparecem como termos que vêm do latim, né? Quando a gente traduz para o português. Mas em russo é muito claro isso, né? São textos densos, difíceis de serem lidos por um leigo, por esse motivo também, né? E outra questão que também me chamou a atenção nesses primeiros textos da escola é um caráter muito breve, né? Como se não tivessem tempo de terminar. Só formulavam ideias, ou deixavam formulações como se fossem teses, né? Inclusive, existem as próprias teses que a professora Irene traduziu, né? E isso também se deve ao fato das condições. Eles não sabiam simplesmente se teriam chance de publicar se não fosse agora. Então, tinha que correr e publicar do jeito como está, né? Tudo isso a gente precisa também pensar e considerar ao ler seus trabalhos. Muito obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Ekaterina. Então, e agora a segunda questão diz respeito exatamente à noção de imprevisibilidade e da imprevisibilidade, né? Realmente foi muito difícil a opção, né? Temos lá as justificativas, mas nesse momento eu gostaria de discutir a sua fala a respeito, né, da guerra, né? Porque eu acho que é um tema extremamente fundamental para o nosso debate, né? Não somente o debate contemporâneo, mas a recuperação do Lotman nesse assunto, né? Que me interessa muito, e também me interessa muito, como me interessa muito também essa noção, né, da construção do sujeito da política, do ponto de vista da história, que é
uma linha mestra no meu trabalho, né? Então, eu gostaria de perguntar o seguinte: quando nós falamos de guerra, né, eu entendi que a guerra ela é impredizível, né, porque não se pode narrar. Eu não sei se é isso, né? Porque como é que vai se narrar a guerra, né? Então, eu não sei se esse termo é o termo que eu entenda com mais facilidade para falar de guerra, porque se eu falo que é imprevisível, eu vou dizer que não pode narrar, né? E o Lotman diz, né, que o historiador é aquele que fala do passado, né? Ao passo que o semioticista é aquele que fala do futuro, né? Então, o historiador diz o passado, né? E o semioticista diz o futuro. Então, eu fiquei pensando, então não seria realmente o caso de falar da guerra como imprevisível, porque realmente não se pode prever aquilo que vai ser a guerra, a continuidade e mesmo o presente da guerra. E em guerra não se sabe para que caminho vai, porque as tomadas de decisões, né, elas acontecem nas encruzilhadas, que é o que nós estamos vendo agora com todos os olhos, né, com essa guerra na Rússia. Então, eu gostaria de ter um pouco mais de clareza a respeito, né, desses dois conceitos com relação à guerra, se a minha interpretação está completamente errada, enfim, gostaria de entendê-la. Muito obrigada. É uma pergunta bastante complexa, talvez pudéssemos pensar juntos. Talvez eu não me expressei com tanta clareza. O que eu quis dizer é que eu considero muito importante a presença do dizer no conceito, né? Isso nos leva diretamente à questão da narrativa, né? Então, o prever ou não conseguir prever tem a ver com narrativa, né? E também a questão de quem está narrando essa história, seja essa história do passado, ou seja essa história do futuro, né? Era essa a ideia que eu queria trazer. E penso que isso também se refere ao futuro, né? Quem está narrando a história, né? Qual é o olhar da pessoa que olha para o futuro? Tem também uma outra questão interessante que eu estava pensando e esqueci de comentar, é que o imprevisível também tem, o impredizível, não sei, tem graus, né? E quanto mais próximo do momento atual é o momento futuro, mais condições nós temos de fazer algumas previsões, né? Quanto mais longínquo esse momento no futuro, mais difícil será fazer previsões. Tem isso também, né? É gradual, né? A imprevisibilidade ela aumenta ao passo que afastamos do momento atual. É também bem curioso, penso. E eu acho que essa pergunta é um convite para todos nós, para refletirmos, né, sobre estudos do futuro imprevisível. Muito obrigada. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada mesmo pelas colocações, pelo seu trabalho, né? Muito obrigada, professor Miguel, né? A professora Lúcia nos deixou, porque teve outro compromisso, mas então agora nós podemos ver, né, a transmissão do vídeo da professora Laura Gherlone, né, que é italiana de nascença, de naturalidade, mas está radicada atualmente na Universidade, né, da Católica de Buenos Aires, mas que nesse momento ela, por questões domésticas, ela está em Luanda, em Angola, e com muita dificuldade de conexão. Então, por isso, ela nos enviou o vídeo da sua conferência, e eu convido a todos e todas, né, para que possamos ver o vídeo. Por gentileza, Douglas ou João, por gentileza.
Sim, Irene, eu vou compartilhar a minha tela. Me digam, por favor, se vocês ouvem. Buenas tardes a todos y todas los participantes en este congreso. Vou interromper, vocês ouvem o áudio da Laura? Sim, perfeito. Então eu vou dar continuidade. Dedicado a Yuri Lotman y a la semiótica de la imprevisibilidad. Agradezco Irene Machado por esta invitación. Lamentablemente al no poder estar simultáneamente en la mesa redonda, grabé esta contribución, cuyo título es Pensar atmosféricamente la explosión, algunas reflexiones decoloniales. Bien, en esta contribución intentaré crear un diálogo, un eco entre la teoría de Lotman, la teoría tardía de Lotman, y la teoría de los afectos culturales, y ver de algunas maneras si este marco teórico, estas intuiciones de Lotman, puedan contribuir al pensamiento decolonial. Esta contribución se enmarca en las actuales investigaciones de la teoría de los afectos culturales y sus implicaciones metodológicas, teniendo en cuenta la perspectiva científica de Yuri Lotman, un pensador transversal que ha contribuido significativamente al desarrollo de la semiótica y la teoría crítica, los estudios culturales, los estudios eslavo y ruso, la antropología, la filosofía y la historia, en particular los estudios sobre la memoria, con un enfoque marcadamente interdisciplinario. Partiendo de una experiencia biográfico-existencial bastante específica, la de un exiliado ruso-judío en la Estonia soviética, Lotman consiguió reflexionar y extrapolar una teoría general de la cultura, la culturología, adoptada hoy en día en diversos campos científicos y diferentes contextos geográficos. Mi trabajo justamente se enfoca en el contexto latinoamericano, que aparentemente podría parecer lejano del contexto de origen de la culturología lotmaniana. En particular, las reflexiones tardías de Lotman sobre el concepto de explosión pueden interpretarse como una contribución incipiente a lo que desde principios del siglo XXI se conoce como el giro afectivo, es decir, una inédita forma de interpretar y explicar la acción individual, colectiva y espaciotemporal de los seres humanos a través de la circulación discursiva material de los repertorios emocionales que se depositan consciente e inconscientemente, abierta e encubiertamente en la cultura. Se trata de un campo de investigación que merece atención por al menos 3 razones vinculadas a nuestros tiempos, los tiempos que estamos viviendo, y que están inextricablemente conectadas al llamado pensamiento colonial. En primer lugar, las emociones culturalmente encarnadas representan un medio para comprender los imaginarios colectivos que sustentan las sociedades actuales. A través de formas semióticas estables, imágenes, construcciones verbales, diseños arquitectónicos, materiales y disposiciones espaciales, etc., las emociones pueden de hecho penetrar en la cultura, alimentando cosmovisiones que, a su vez, reproducen y transmiten determinadas disposiciones afectivas en el espacio-tiempo. Esta perspectiva ayudaría a explicar por qué las sociedades actuales, conectadas transculturalmente a través de la esfera digital que alimenta y hace circular con una fluidez sin precedente, imaginario modelado semióticamente, están atravesadas por una extraordinaria abundancia de energía emocional, odio, ira, desprecio, melancolía, compasión, alegría, risa, etc.
En segundo lugar, en un mundo en el que el cuidado entre los seres humanos y entre estos y las entidades vivas e inanimadas están demostrando ser un recurso indispensable para no sucumbir a la irreversibilidad del llamado antropoceno, la teoría de los afectos cultural puede arrojar luz sobre la práctica de dominación como forma de razonar, sentir, emocionarse y significar tan profundamente sedimentada en la especie humana que han ocultado sus efectos directos. De hecho, si pensamos justamente en el antropoceno, que es una temática muy recurrente en los estudios actuales de estudios culturales, el antropoceno es también una cuestión afectiva que no puede comprenderse plenamente sin tener en cuenta la, cito dos investigadoras justamente del antropoceno en clave estética, tener en cuenta la superposición o el intercambio entre los ámbitos cognitivos, semióticos, de la creación de significado, la estética, la materialidad y la sensualidad, encarnados en los hábitos mentales, los discursos de la práctica cotidiana y la narración jerárquica dominante de la historia. En tercer lugar, el giro afectivo, captado a través de un enfoque cultural, invoca casi espontáneamente una multiplicidad de perspectivas científicas, biología, neurociencia, psicología, sociología, filosofía, literatura, etc., fomentando la colaboración entre la ciencia dura y las ciencias sociales, las humanidades e incluso diferentes comprensiones del mundo como los conocimientos ancestrales comunitarios. De este modo, contribuiría a uno de los grandes retos de nuestro tiempo, a saber, el replanteamiento del pensamiento humano, durante demasiado tiempo perjudicado por una epistemología devoradora, la epistemología occidental, que sigue afirmando su universalidad mientras, cito Mignola Walsh, trabaja para negar, desautorizar, distorsionar y negar los conocimientos, las subjetividades, los sentidos del mundo y las visiones de la vida, distinto de los suyos. A la luz de lo anterior, un enfoque culturológico, entendido aquí como una ciencia de la interrelación, basada en lo que Lotman llama pensamiento ternario, puede sin duda apoyar la fundamentación de una teoría de los afectos culturales, estableciendo, incluso desvelando, una relación entre los procesos y las estrategias de significación espacialmente estratificado con la cosmovisión que conforman nuestro conocimiento y percepción de la realidad. Lotman dedicó gran parte de su teorización tardía a la idea de explosión. Esto surgió como una respuesta a las crecientes preocupaciones del semiólogo ruso, con respecto, en particular, yo lo que identifiqué es 4 puntos. Primero, la urgencia de salvaguardar la centralidad del arte e, en general, del pensamiento creativo, no solo como fuente de crecimiento espiritual y ético para el ser humano, sino también como prueba de tornasol de la libertad y la posibilidad de desarrollo de la sociedad. Segundo punto, la importancia de reflexionar sobre la relación entre lo individual y lo colectivo, promoviendo un pensamiento basado en la heterogeneidad y capaz de valorizar la multiplicidad de puntos de vista contradictorios que aseguran el carácter volumétrico, una palabra que Lotman solía usar, carácter volumétrico del conocimiento. Un tercer punto, el anacronismo, una denuncia del anacronismo de una forma de pensamiento imperante que al aferrarse a la regularidad, la corrección, la certeza, la previsibilidad, la sospecha de lo ajeno aparentemente incomprensible, lo que Lotman solía denominar lo traducible, resulta estar muy lejos de la exuberancia y la fragilidad de la vida real. El cuarto punto, siempre esta tematización de la explosión encuentra su razón en
inquietud de Lotman en la necesidad de dotar de un significado epistemológico a lo inesperado, con el fin de fundar una semiótica de la historia dedicada al análisis de los procesos de significación del llano de fronte, el rostro de la memoria cultural y el rostro de lo no acontecido. La explosión, hay que decirlo, no es una idea completamente nueva en Lotman, sino la culminación de 30 años de reflexión sobre la función del texto, en particular del texto artístico dentro de la cultura. Sin embargo, a finales de los años 80, principios de los 90, el foco en el lenguaje artístico se amplió y generalizó el concepto de explosión, para designar todas aquellas situaciones en las que el estado inicial de un determinado acontecimiento, cito Lotman, de los mecanismos impredecibles de la cultura, este acontecimiento se sitúa en el límite de una variedad de cambios posibles. Los límites de ese estado inicial delimitan el campo de la acción futura. Una estricta relación causa-efecto se atribuye a momentos similares de desarrollo solo en retrospectiva. En otra palabra, pensar en un evento como una explosión significa dejar espacio para las narrativas creativas, no exclusivamente verbales, por supuesto, de posibles mundos futuros, suspendiendo momentáneamente los patrones interpretativos consolidados cuyos resultados son predecibles. Pero ¿cómo se manifiesta este momento revelador en la visión de Lotman? La explosión de una fuerza agente que se produce en una situación específica en la que el tiempo adquiere una naturaleza extratemporal, donde pasado, presente y futuro parecen coexistir simultáneamente, y la conexión entre el lugar, un espacio geocultural, lingüístico encarnado, las personas, los objetos y la actividad en curso amplifica la necesidad de traducción intersemiótica, permitiendo la erupción de nuevos significados posibles. En el caso de la fruición artística, por ejemplo, cito en la monografía de Cultura y Explosión, el espectador, tras situarse mentalmente en ese momento presente en el que se realizó el texto, parece entonces dirigir su atención hacia el pasado que converge en un cono, cuyo vértice toca el momento presente. De cara al futuro, el público se ve inmerso en un abanico de posibilidades que aún no han sido seleccionadas. La incertidumbre del futuro permite asignar significado a todo. Esto, como se ha dicho, no solo interesa la experiencia artística, sino que puede ocurrir en cualquier situación en la que las coordenadas a través de las cuales se presenta la contingencia inviten o incluso obliguen a una apertura hacia, cito Lotman, la red de posibilidades de movimientos futuros. Aunque Lotman no llegó a formular propiamente una teoría de los afectos culturales en relación con un momento explosivo, podríamos decir que estaba considerando aquellos acontecimientos en los que nos vemos abocados a abandonar o poner, cito a Camapinque Surbatorio, en suspenso lo que creemos conocer o de lo que creemos estar seguro, para ahondar en los estados sensoriales y emocionales que conllevan las actividades, la relación, las materialidades y los entornos del momento explosivo. La erupción de nuevos significados posibles no sería, de hecho, posible sin la participación activa de los sujetos a través de su involucramiento sensorial y emocional, además de cognitivo, con el espacio-tiempo-materia que rodea y acoge el acontecimiento, permitiendo que éste se produzca. Desde esta perspectiva, la condición en la que surge la explosión
la que surge la explosión, son muy similares a las contempladas en el concepto estético de atmósfera, es decir, uso las palabras de Slav y tal, el carácter contundente, holísticamente cualitativo de algunas formas de afecto localmente dispuestos, que los individuos perciben y por el que se sienten interpelados. La explosión, al igual que la atmósfera, es un momento denso de significado en el que es posible percibir una agencia difusa que vincula las partes en un todo integrado, lo que a su vez genera un espacio para experiencia inmersiva de comprensión impredecible del pasado, el presente y el futuro, es decir, percepción inmersiva de la semiosfera, como un ecosistema de interrelaciones holísticamente captadas entre formas semióticas de diferentes tiempos y diferentes lugares. Sin embargo, no todas las explosiones generan un espacio abierto a la novedad. Curiosamente, en los mecanismos impredecibles de la cultura, que justamente en este congreso se presentará, este libro en su versión, su traducción al portugués, al discutir la relación entre explosión y relación parte-todo, Lotman hace un giro inesperado e introduce la distinción entre modelo ternario y modelo binario. Además de cuestionar la binariedad como una forma de pensamiento que aborda una visión holística de la realidad, Lotman acaba asociando la explosión a una dimensión colectiva claramente binaria y habla de las emociones sociales destructivas que pueden dominar en cierto momento atmosféricos, a veces incluso prolongados, marcados por una forma positiva y excluyente de ver el mundo, o la lógica o. Asimismo, introduce la idea de que tales momentos están íntimamente ligados a la exhumación de fragmentos del pasado cultural y que la explosión, en lugar de ser un camino hacia el nuevo, puede convertirse en un camino hacia lo viejo. La reproducción a través del desenterramiento de formas semióticas, imágenes míticas y símbolos arquetipos, objeto de la vida cotidiana, código lingüístico discursivo, etc., de un pasado pernicioso del que es difícil desprenderse. En este caso, la explosión sería un evento colectivo efectivo, atmosférico, podríamos llamarlo, capaz de propagar en el aire la incertidumbre, la precariedad, la pérdida de orientación, la sospecha, en última instancia la violencia extrema. Y no es casualidad que Lotman hable de la lógica del binarismo en los términos de un mecanismo cultural para enfatizar la ingeniería en la naturaleza reproductiva de ciertos momentos atmosféricos o periodos vinculados a la memoria cultural perniciosa. Y para los que están bien familiarizados con la obra de Lotman, se acordarán seguramente el ensayo sobre los mecanismos de los tiempos turbios, un tiempo específico de la historia rusa, que Lotman interpreta como un verdadero mecanismo cultural de reproducción del miedo. Las consideraciones de Lotman, exploradas a través de la lente de la teoría de los afectos culturales, son de poderosa actualidad, ya que pueden alimentar una línea de investigación capaz de promover lo que podríamos definir un pensamiento fronterizo, es decir, una forma mentis muy cercana a los teóricos decoloniales, para los cuales, como se ha mencionado al principio de esta contribución, no podemos repensar el tiempo presente y la trama discursiva material de la herencia colonial sin desarticular la narración jerárquica dominante de la historia y la carga emocional que celan, al mismo tiempo que se vuelve necesario redescubrir de forma compleja, o como Lotman diría, ternaria, el pasado, con sus historias alternativas,
su conocimiento ancestral y comunitario, su cultura material y su categoría no eurocéntrica occidental para poder recrear el futuro. Muchas gracias. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, os colegas Silvia, Pampa, que entrou, que trabalham com a Laura. Não sei se podemos fazer algum comentário, quem quiser, por favor, o espaço está aberto. Bem, se nós não podemos fazer pergunta para a professora, o que eu lamento, porque o trabalho dela realmente ele desperta, né, muitas e muitas questões por essa temática tão atual, essa abordagem atual. Mas, então, eu gostaria de agradecer imensamente as participações de hoje, né, da professora Lúcia, da professora Kátia, né, do professor Miguel, né, e Lúcia, Kátia, Miguel... Ekaterina eu falei. Não, eu falei, eu estou esquecendo um, já estou fazendo confusão aqui na minha cabeça, né? Então, tá certo, é a Laura, estou falando assim, mas está faltando alguém aqui na mesa, claro, está faltando mesmo, né? Não sou eu não, felizmente, ainda bem. Então, eu gostaria de agradecer pelas palestras, pelas contribuições, realmente nos mostram, né, da importância de discutirmos esse trabalho todo, porque estamos dizendo de um autor que faleceu, né, nos deixou no século passado, e, no entanto, ele está iluminando o nosso trabalho, e eu imagino que cada uma dessas conferências realmente estão também, né, se colocando a favor, né, de continuidade desse pensamento e avançando, o que é mais importante, porque me parece que aí seria realmente lotmaniano, né, de avançar naquele território, como o Desidério Navarro gostava de falar, que ele fundou um território e que agora ele nos convida, né, a explorar, né? Então, eu agradeço muito a todos, né? Querida Pampa, bem-vinda, né? Silvia, que está conosco desde manhã, Ina Merkulova, que também está conosco desde manhã, né? A Ana Lorussa apareceu aqui um pouco, Ricardo, né? Todos os nossos ouvintes, a plateia que está nos assistindo também no YouTube. Eu gostaria de... A Lívia reapareceu, porque houve problemas, né? Então, muito obrigada. Então, eu convido a todos e todas para que possamos continuar esse debate amanhã, nas sessões, que, felizmente, a Kátia já antecipou um pouco, né, a respeito da nossa discussão de amanhã. Então, realmente, muitíssimo obrigada. E, Douglas, por gentileza, se você quiser apresentar alguma conclusão final, por favor. Não, faço o agradecimento também a todos, só lembrando que as palestras, né, foram transmitidas, as duas sessões de hoje foram transmitidas pelo YouTube e vão permanecer por lá, né, pelo canal do Labidcom no YouTube, então, para serem transmitidas e reenviadas para quem quer que seja, né, que deseja acompanhar os assuntos, e informar que amanhã estaremos de volta às 9 da manhã na sessão 3, né, do nosso dia 2 de seminário. Então, muito obrigada, e muito obrigada mesmo ao João Carlos Mengali, que é o nosso técnico audiovisual. Sem ele, não estaríamos aqui. Muito obrigada. Tchau, obrigado, tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.